Olá, Roseni. Boa noite, seja bem-vinda. Pessoal que for entrando, por gentileza, vai dando feedback aí como é que tá o áudio, imagem. Ah, bacana. Boa noite, Roseni. Roseni, como é que tá meu áudio e imagem aí? Eu entrei agora há pouco, travou. Aí eu reiniciei aqui. Aí, por gentileza, só me confirma aí se tá legal o áudio, imagem. Tá me vendo, ouvindo bem? Ah, beleza. Ok. Qualquer coisa, se falhar o sinal, tá? Só dá um ok que eu vou ajustando aqui para a nossa live fluir bacana, beleza? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu dar uns recadinhos iniciais aqui. Então, gratidão a todos mais uma vez aí pelo carinho, pela participação, tá? Pelo prestígio aqui nas lives. Bom, quem estiver assistindo caiu de paraquedas nessa live, né? É uma das sequências da sequência de lives mensais que eu estou fazendo com alguns temas, né, em relação aos assuntos que o pessoal mais vai me mandando aqui no privado, vai me dando os feedback. Então eu separei 3 temas específicos para estar aprofundando todos os meses, tá? Então eu gosto sempre de iniciar por aqui para quem estiver chegando nessa live e não acompanhou, né, caiu de paraquedas para se localizar, tá? Essas lives não têm uma sequência, uma ordem para seguir, então quem estiver chegando nessa live aqui pode assistir tranquilo, que dá para entender. Eu vou trazendo sempre assuntos que eu vou iniciar e finalizar dentro de cada live, tá? Então não é uma sequência, faz parte de uma série, depois quem quiser assistir as outras ou já estiver seguindo a sequência, legal também, pois os assuntos se complementam, tá? Essa live de hoje vai ser sobre rejeições. É uma das séries, então, é uma das lives da série sobre emoções. Então eu separei 3 temas que vai ser toda segunda-feira, as 3 primeiras segundas-feiras de cada mês, tá? Caso tenha algum imprevisto ou alguma coisa na agenda que não dê para encaixar, eu vou avisar com antecedência, mas de antemão podemos deixar fixado aí as 3 primeiras segundas-feiras, tá? Então a primeira eu vou falar sobre emoções, a segunda-feira eu vou estar falando sobre as sombras psicológicas e na terceira segunda-feira eu vou estar abordando então sobre os relacionamentos afetivos. É, já tenho a introdução das primeiras lives de emoções, então já tivemos a introdução e tivemos uma live sobre medos, tá, no mês passado. E hoje eu escolhi o tema rejeições para a gente estar discutindo aqui de acordo com a nossa interação no privado, tá? Eu sempre deixo aqui aberto para vocês darem o feedback de vocês, sugestões de tema, o que gostaria que eu abordasse também nas lives, tá? Então, cada mês eu vou explorar um pouquinho. Como eu disse, os assuntos se complementam, não vai ter essa ordem, mas tudo que eu falar aqui serve para live de relacionamento. Aquilo que eu falei na de relacionamento, talvez uma live sobre as emoções vai ajudar. O que eu falei sobre as sombras lá também vai ter alguma coisa a ver. Então, todos esses assuntos, eles vão se complementando, tá? Então, vocês fiquem à vontade, então, para seguir uma ordem para assistir, ou podem assistir cada tema que lhe chamarem a atenção, tá? Outro ponto importante, quem não conhece HQI, é uma metodologia, é uma ferramenta, tá? É uma técnica que permite vocês ajustarem a própria consciência de vocês. Então, quem não conhece, eu deixo como sugestão também, temos encontros gratuitos, onde eu ensino a técnica para você já sair praticando e trabalhar aquilo que você está aprendendo aqui na live também. Tá? Então, quem já é meu aluno, meu cliente, já conhece a técnica, pode integrar com todos esses assuntos que eu vou abordando aqui. E quem não conhece ainda, pode ficar à vontade em participar. O próximo Conversando sobre HQI vai ser no dia 17 de abril. Tá? 17 de abril às 20 horas. Esse encontro não é live, é em plataforma fechada e é um encontro gratuito, onde vocês podem assistir e participar fazendo a inscrição comigo. Eu sempre deixo o link nos meus stories, então quem quiser participar é só fazer inscrição comigo por lá. Tá? Então, encontro gratuito em plataforma fechada, não é live, tá? Tem que se inscrever. Quem estiver assistindo a gravação dessa live e já tiver passado a data desse encontro gratuito e quiser participar, é só ficar atento às minhas postagens, tá?
e acompanhar quando que vai ter o próximo. Eu busco sempre fazer 1 ou 2 encontros por mês, para termos esses nossos momentos para tirar dúvidas e ensinar a técnica para vocês praticarem, tá? Então, quem estiver assistindo a gravação aí, pode, e perdeu, né, a data da live, é só acompanhar a agenda. Outra dica importante que eu gosto sempre de deixar aqui, tá? As lives também está aberto o chat para vocês fazerem perguntas, interagir. Se quiser participar ao vivo comigo, é só mandar a solicitação aqui que eu coloco vocês ao vivo. Pode fazer sua pergunta, trazer uma situação, talvez para a gente fazer uma reflexão legal aqui e de repente eu conseguir dar uma orientação. Então fiquem sempre à vontade. Esses encontros são para termos mesmos essa nossa interação, esclarecer, tirar dúvida, fazer reflexões, e sempre eu vou estar trazendo um tema específico para a gente estar abordando, tá? Então fiquem sempre à vontade. Quem assistiu gravação não vai ter como participar ao vivo, mas pode ficar atento à data da próxima e vir participar ao vivo também. E se tiver na gravação, pode deixar a pergunta e a interação no chat, tá? Vocês podem estar deixando aí no chat as perguntas de vocês que eu vou estar acompanhando e respondendo também. Peço para deixar aquele joia também, aquele curtido. Nós estamos no início da live, dá tempo de chamar aquele amigo para poder participar. Amigo, amiga, marido, esposa, o filho, irmão, tá? Todo mundo que se interessa por esses assuntos, fiquem à vontade aí também para poder compartilhar com eles. E quem estiver assistindo a gravação também, peço para dar aquela força, compartilhar, dar um joia, que isso fortalece muito o nosso trabalho. E o algoritmo do Instagram ou do YouTube, quem estiver assistindo pelo YouTube, também entende e vai levar essa mensagem para outras pessoas, tá? Bom, recadinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando, da agenda desse mês, tá? Até então os eventos que já estão marcados. Sexta-feira agora, dia 7, no feriado, nós vamos estar fazendo uma super live, então, com o Dr. Francisco de Biasi, Eliane Xavier e também com o Mário Jorge, tá? Então nós vamos estar tendo esse encontro bem especial, onde a gente vai falar sobre consciência e informação quântica. Vai ser às 19 horas no Instagram, ok? Então quem quiser participar também, fique atento aí. Vai ser nessa sexta-feira no Instagram. No sábado, a gente vai ter uma maratona bem legal no final de semana, viu? Então sexta vai ter a Super Live, nós 4. No sábado, às 9 horas da manhã, eu vou estar com o Mário Jorge, tá? Com o tema ainda nós não definimos. Lanço em breve aqui na agenda também para vocês. Domingo eu vou estar com a Eliane Xavier, às 19 horas também, para uma live especial aqui no Instagram. Conversando sobre HQI, encontro gratuito em plataforma fechada dia 17 de abril. O curso de HQI, vamos estar iniciando uma nova turma no dia 19 de abril, às 19 horas. E as lives fixas, então, hoje nós vamos dar sequência sobre as emoções, falando sobre rejeições. Na outra segunda-feira, do dia 10, eu vou estar falando sobre as sombras psicológicas. E na segunda-feira seguinte, eu vou estar falando sobre os relacionamentos afetivos, tá? Vai ser mais uma live sobre a sequência de relacionamentos. Bom, então, recadinhos dados, vamos então ao início aí da nossa live sobre rejeições, tá? Quem quiser deixar perguntas, fiquem à vontade a interagir. Bom, a proposta dessa sequência de lives sobre emoções é começarmos a entendermos, então, um pouquinho sobre os nossos mecanismos internos, tá? Então, quem já acompanha meu trabalho, é um tema que eu aprecio bastante, entender um pouquinho sobre a natureza das nossas escolhas, o que está relacionado com a nossa tomada de decisão ou a falta dela e como que isso implica na nossa realidade prática, tá? Então, nós seres humanos somos como máquinas biológicas que respondem a mecanismos internos que muitas das vezes acabam ficando automatizados. Então é onde que nós entramos em ciclos repetitivos e vamos fazendo escolhas automáticas, buscando com a razão, com uma parte dessa razão, né, com aproximadamente de 6 a 12% da nossa capacidade racional, buscando resultados diferentes. Sendo que o 100%, que é o nosso inconsciente, a totalidade dele, influencia nos nossos resultados práticos. E essa parte, quer saúde, quer relacionamento, quero isso, quero aquilo, nós processamos com essa porcentagem de 6 a 12% da nossa consciência. Então a maior parte está inconsciente e vai passar por 2 mecanismos principais, de razão e de emoção. Razão são as verdades que nós acreditamos, independente de ser uma verdade absoluta ou não, tá? Os nossos condicionamentos, hereditariedades e pensamentos, e os nossos padrões emocionais, que influenciam também na nossa tomada de decisão, vai ser onde nós armazenamos, então,
todas as nossas emoções, sensações e sentimentos que vivenciamos ao longo da nossa experiência. Então, por aí, aqui um breve resuminho, eu fiz uma introdução sobre as emoções que já está salva tanto no meu perfil do Instagram, como também no meu canal do YouTube. Então, onde eu falo um pouquinho aprofundado, que eu estou fazendo só uma pinceladinha para quem caiu de paraquedas nessa live aqui, acompanhar um pouquinho a nossa linha de raciocínio. Tá? Então, por que eu sempre vou frisar isso nas nossas lives? Tá? Para entendermos a importância de compreendermos os nossos mecanismos internos, e no caso aqui da nossa sequência, as nossas emoções. As nossas emoções, no dia a dia, a maioria das pessoas acabam identificando aquelas básicas, né? Uma raiva, um medo, uma tristeza. Né? Então, se a pessoa encontrou com um cachorro bravo na rua, ela sabe que aquele sentimento que deu um frio na barriga dela é um medo. Aquela vontade de esganar o chefe ou alguém que está ali deixando bastante estressado, ela consegue identificar que é uma raiva. Se ela está em cima da cama, desanimada de fazer alguma coisa, entende que é uma tristeza. Então, raiva, medo e tristeza normalmente são sentimentos mais fáceis de identificar no nosso dia a dia. A pessoa consegue entender. Agora, os outros sentimentos, eles também estão presentes no nosso dia a dia e também têm uma implicação seríssima na nossa realidade prática. E como a gente não aprende isso na escola e não é um assunto discutido na mesa do jantar, né, então acaba que isso não fica muito popular, né, não foi popularizado. Para a gente acaba não conseguindo colocar tudo isso na nossa realidade prática. Né? Então vamos fazendo escolhas influenciadas pelas emoções e nem sabemos como que elas estão afetando, se elas existem, ou então a razão vai justificar essa emoção, né? E a gente vai contar alguma historinha para a gente mesmo, ou buscar justificar a falta de uma situação ou uma atitude, e isso é muito comum. Tá? Então, por isso, essa nossa importância em compreendermos esses nossos mecanismos internos, como que eles vão influenciar. E essa é a proposta das nossas lives, integrada com a ferramenta HQI. Por isso que eu falei no comecinho, quem já conhece HQI pode utilizar o conteúdo dessas lives para poder ter um leque de possibilidades de como aplicar a ferramenta. Tá? E quem não conhece HQI e veio primeiro para essa live, fica o convite para participar dos encontros gratuitos e já integrar a técnica. Nesses encontros gratuitos, que são conversando sobre HQI, que eu promovo sempre 1 ou 2 por mês, em plataforma fechada, você já vai aprender a técnica e se identificou aqui uma carência, uma tristeza, uma rejeição, uma raiva, um trauma do passado, uma situação do presente, algo que deseja melhorar no seu futuro. Né? Então, todas essas questões você já vai ter material e pode utilizar a ferramenta da HQI para poder trabalhar e ajustar internamente tudo isso. Tá? Então, só desenhando um pouquinho do formato aí do trabalho. Quem tiver dificuldade, estiver passando por uma situação mais complicada e precisar de um help, né, temos aí a opção do atendimento individual. É só me chamar também no privado e saber mais informações. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a rejeição. O que é uma rejeição? Quando que ela está presente no nosso dia? Tá? Eu vou falar sobre rejeição. O tema hoje é rejeição, mas no caso eu vou estar sempre dando link em outros sentimentos, porque todos eles também vão se complementando. Tá? Inclusive, na última live eu falei sobre medos, e existem vários medos de ser rejeitado. Tá? Situações onde a pessoa tem medo de ser rejeitada e acaba influenciando nas escolhas ou na falta delas também. Tá? Então, da mesma forma, hoje, ao abordar a rejeição, não tem como falar sobre rejeição sem trazer também outros sentimentos. E isso vale para as próximas lives também, tá, pessoal? Então, eu vou estar sempre tendo uma como foco e a gente vai acabar trazendo outras também para estar fazendo esse link, tá? E duas emoções que conversam bastante entre si com a rejeição vai ser a carência e a desaprovação. Tá? É muito comum a pessoa, ao sentir vivenciar uma situação onde ela sentiu uma rejeição, ela também ter uma carência, que eu também vou fazer uma live só sobre carência também, que vai ser muito importante, e também a desaprovação. Tá? Então, o que seria uma rejeição? Uma rejeição vai ser aquela reação biológica que nós vamos ter em determinadas situações. Eu vou trazer alguns exemplos, tá? E não que isso seja uma realidade absoluta, tá, pessoal? Vai variar muito de situação para situação, de individualidade para individualidade e interpretação de cada um. Também isso é muito bom deixar registrado, eu gosto sempre de fixar isso nas nossas lives. Tá? Porque, o Henrique falou que é isso, então rejeição é só isso. Não.
tudo que eu trouxer aqui como exemplo é só para ilustrar com situações mais comuns aqui para a gente conseguir desenhar, ilustrar na prática e o que acontece no nosso dia a dia, a expressão dessas emoções. Tá? Então, cada raciocínio que eu trouxer aqui de exemplo, não se apeguem a eles. Tá? Até mesmo para a sua razão não desviar o foco da onde encontra a sua verdade. Tá? Então isso é muito importante. Use todos sempre esses conteúdos aqui para você fazer uma alta reflexão. Aquilo que fizer sentido para você, você avalia e aplique no seu dia a dia e vai trazendo isso para a sua verdade. Tá? O que não fizer sentido, você pode reciclar, deixa para escanteio e vai fazendo as reflexões aonde isso interagir. Outro ponto importante aqui, por isso que eu gosto de fazer esse bate-papo ao vivo com vocês, se vocês quiserem trazer alguma questão pessoal para a gente fazer uma reflexão em cima disso, também pode trazer, que aí dá para a gente ser um pouco mais específico. Tá? Então isso é bom também deixar registrado. Bom, então a rejeição ela vai acontecer em situações, por exemplo, se você pergunta algo para alguém e a pessoa não te respondeu, aquele desconforto que talvez pode sentir naquele movimento, vamos chamar esse movimento de uma rejeição. Tá? E aqui um outro ponto importante, tá? A gente vai analisar nunca o fato, a situação. Tá? Nós vamos analisar sempre a interpretação no ponto de vista da pessoa. Tá? Então, nesse mesmo exemplo aqui, muito simples, tá? Falei com alguém e a pessoa não me respondeu. Com a razão, ela pode entender, falar assim, talvez a pessoa não me escutou, talvez a pessoa está surda, talvez a pessoa está com barulho ali e ela não me escutou. Tá? Então, isso ela entendeu com a razão. Então, é muito importante nós separarmos essas duas caixinhas internas que nós temos, de razão e de emoção. Quem já acompanha meu trabalho com as sombras psicológicas vai entender ainda um pouquinho com mais profundidade isso, né? Que são várias personalidades que nós temos dentro de um único corpo físico. Então não se apeguem apenas a uma interpretação de uma dessas personalidades ou se entendeu apenas com a razão. Tá? Então vocês vão observar sempre no ponto de vista e de quando sentiu naquele momento. Que talvez também, naquele momento você sentiu rejeição, mas daí 2 dias a pessoa te contou, falou, nossa, que dia você comentou alguma coisa, parece que você estava querendo me perguntar alguma coisa, eu não entendi. Aí que você descobriu que ela não te ouviu, que ela não entendeu o que você quis dizer. Só que você entendeu 2 dias. O emocional já ativou uma rejeição, já ficou registrada na sua consciência. Lá no nível da sua consciência, ela vai fazer parte do estoque de rejeições. E vai influenciar também para as outras interpretações de outros movimentos que você vivenciar. Tá? Por isso que é importante entender que várias situações no dia a dia, talvez hoje você já tenha uma nova percepção sobre isso. Isso se chama ressignificação. Tá? Não quer dizer que essa ressignificação trabalhou o seu emocional. Tá? Ou muitas das vezes você entendeu com a razão. E como eu disse, o emocional ficou ali ferido. Então quando essas situações vão acontecendo a longo prazo, o nosso cérebro, o que ele vai fazer? Ele entende por associação. Toda vez que você for interpretar um movimento externo, né, o cérebro vai fazer essa decodificação com base nas informações que tem nele. E as informações do cérebro, nós temos as informações armazenadas nele, que são as memórias de curto prazo, e as memórias de longo prazo ficam armazenadas na sua consciência, como se fosse a nossa nuvem. Tá? O cérebro vai ser só a parte física que vai interpretar tudo isso. Ou vai buscar informações nessa nuvem, tá, entre aspas, que é a nossa consciência, e ver o que tem armazenado lá. Por isso a importância de uma terapia e de olhar para dentro e entender essas emoções. Por quê? Se uma pessoa colecionou situações onde ela se sentiu rejeitada ao longo da sua experiência, isso desde criança, aí ela interpretou esses movimentos como rejeição, ela vai ter vários dados de rejeição na consciência. Então, quando ela vivenciar algum fato no presente dela, ela vai avaliar essa situação de acordo com o conteúdo que ela tem. Então, se ela sai na rua, dá bom dia para alguém, a pessoa não responde, e ela tinha carência, rejeição, por isso que eu falei, né, que essas emoções vão se conversar bastante. Se ela tem um estoque de carência, rejeição, desaprovação do pai, da mãe, do avó, do coleguinha na escola, esse conteúdo inteiro vai fazer parte da avaliação dela de novas situações que ela vivenciar. Então, quando ela vivencia um fato, nessa fatia do tempo, nesse momento presente, onde ela dá bom dia para alguém, a pessoa não responde, o que ela vai fazer? Ela vai verificar nos dados internos dela,
tá? Tanto de padrão mental e de emoção, mas aqui como se diz, né, no popular, o buraco é mais embaixo, né? Também tem os padrões mentais, que vai checar as crenças, mas não vou entrar muito nesse meio hoje para não perder o foco, porque hoje a gente está falando de emoções, tá? Mas também ela vai fazer essa análise nos padrões mentais. Inclusive, quem quiser aprofundar um pouquinho sobre padrão mental, eu tenho algumas lives até com o Mário Jorge, umas lives bem interessantes, onde eu falo sobre sistema de crenças, padrões mentais. Então tem um conteúdo bem bacana também, vocês podem verificar a gravação aí depois, tá? Mas analisando na caixinha do emocional, ela vai verificar o que tem de informações ali, e aí o que ela vai fazer? Opa, tem muita rejeição aqui, agora ela se sente rejeitada, né? A consciência individual dela vai identificar esse movimento como rejeição. Ó, então isso aqui, o outro falar e o outro não responder é igual a rejeição. Tem informações de rejeições aqui, o cérebro decodifica tudo isso, gera uma bioquímica, gera uma sensação no corpo, e agora ela se sente rejeitada com esse momento. Mesmo que a razão pode entender que a pessoa não ouviu, mesmo que daí 3 dias depois, daqui 10 anos, a pessoa explicou, pediu perdão, né, ou explicou que ela estava com problema de audição, estava com barulho, mas aquela rejeição ali foi processada naquele momento ali, sentiu, expressou, vai afetar o corpo físico, né? Então, em grande escala e a longo prazo, isso vai afetar o corpo com somatizações, né, que eu também falei bastante sobre esse link na aula introdutória sobre emoções. Tem material para também, depois vocês quiserem aprofundar um pouquinho, que ainda não assistiu. Então, essa emoção vai influenciar em vários movimentos. Tá? Claro que ela sozinha, por si só, não vai influenciar tudo isso. Tá? Uma rejeição que você sentir não vai te adoecer. Uma rejeição que você sentir não vai te deixar para baixo, deprimido, ou influenciar em outras realidades. São acúmulos dela. Eu ouvi aquele ditado chinês, que é um floco de neve que enverga o bambu? Então, é o acúmulo dessas informações. E é justamente para a gente não saber interpretar tudo isso e pouquíssimo material para a gente poder trabalhar internamente tudo isso, que nós vamos empurrando a nossa existência com a barriga, vivenciando todas essas emoções, entra num modo tão automático que a pessoa sente essa rejeição, sente um desconforto ali, nem sabe de onde é que veio esse desconforto, nem sabe a influência dele e vai tomando decisões. Tá? Então, aqui só um breve raciocínio, só uma breve... Foi um exemplo bem simples, mas só para a gente ilustrar os bastidores de tudo isso. Tá? Então, essa rejeição, o que ela pode acontecer? Então, situações onde a pessoa não foi interpretada, não foi ouvida, não foi aceita. Tá? Trazendo alguns exemplos aqui, parece coisa boba, corriqueira no dia a dia, mas são gatilhos de emoções. É por isso que as pessoas adoecem a longo prazo e esse desequilíbrio emocional vai gerando tanta coisa negativa na nossa vida prática. Né? E se você vai analisar, nem todo mundo tem um histórico de fatos expressivos. Por isso que eu sempre falo com os meus alunos e clientes, que principalmente quem vai praticar a HQI, para usar a técnica e trabalhar não só fatos expressivos ou fatos marcantes, e aplicar nas coisas corriqueiras do dia a dia. Por quê? Porque não é todo dia que você bate um carro, não é todo dia que falece um parente, não é todo dia que você termina um relacionamento, não é todo dia que você perde um emprego, mas é todo dia que está falando alguma coisa e alguém não te dá atenção, é todo dia que você está preocupado para pagar uma conta, é todo dia que está com raiva do cachorro que fez xixi no sofá, é todo dia que está preocupado com medo de terminar o relacionamento. Então essas situações corriqueiras do dia a dia são muito mais constantes e presentes na nossa vida do que esses fatos expressivos. Então você pode começar a utilizar a HQI, a ferramenta, e trabalhar esses fatos, mas é muito importante ficar atento nessas situações corriqueiras do dia a dia. Tá? Então eu vou trazer mais alguns exemplos aqui de situações de rejeição. Você preparou um jantar, seu filho, seu marido, sua esposa, comeu e não comentou se a comida está boa. Tá? Aqui não, como mais uma vez, tá? Principalmente quem chegou depois aqui. Inclusive, boa noite a todo mundo que chegou depois aqui. Vi várias mensagens subindo aqui, tá? Não deu tempo de dar um oi aqui só para não cortar o raciocínio, mas fica aqui meu boa noite carinhoso para vocês. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, só fixando mais uma vez. Não é que toda situação que alguém não comentar da sua comida que você vai se sentir rejeitado.
tá? Estou trazendo exemplos e aí só para vocês verem quando que é natural dessa sensação de rejeição acontecer. Não que toda vez que alguém comentar da sua comida você vai se sentir rejeitado. Tá? Então vai ser caso e caso, só para ilustrar. Mas então situações aqui, você fez um jantar, esperou o elogio de alguém, até porque, como eu disse, esses sentimentos eles vão conversar entre si. Então a pessoa normalmente ela só vai sentir essa rejeição se alguém não comentar se a comida dela ficou boa, porque ela criou uma expectativa nesse comentário. E ela só vai criar uma expectativa nesse comentário se ela tiver um outro sentimento que é a carência. Tá? Então, se ela tem carência de um elogio, de um reconhecimento, normalmente ela vai criar uma expectativa. E quando ela cria essa expectativa e essa expectativa não é suprida, é onde ela se sente rejeitada. Tá? Ela vai sentir essa sensação ruim no corpo e aí é onde ela vem essa rejeição. E isso a longo prazo é onde ela começa então a desenvolver, pode desenvolver o quê? Um medo de ser rejeitada novamente. Então, onde ela pode iniciar uma busca por uma necessidade de agradar, uma necessidade de aprovação. Aí entra o desequilíbrio entre o dar e receber, aquela pessoa que se entrega demais, cuida mais do outro do que si mesma. Então, percebe aqui uma pequena linha que eu puxei aqui, como que ela pode se desdobrar com sentimentos corriqueiros do dia a dia. A gente não para, na maioria das vezes, para poder refletir sobre isso. E fica no modo automático. Né, sofrendo, eu estou com mal-estar, acabei de fazer uma janta aqui gostosa e eu estou com esse mal-estar, por que será? Olha o que pode estar processando nos bastidores. Carência do pai, da mãe, desaprovação, rejeição lá atrás, criou uma expectativa agora e aí fez a comida e aí fulano não falou nada, sentiu um desconforto. Pode ser uma rejeição por não ter esse comentário, por não ter esse elogio, mas olha o que está por trás ainda dessa rejeição. Essa rejeição é só a pontinha do iceberg. Percebe? Então, isso é muito importante para a gente entender, por isso que eu sempre falei que eu vou estar sempre fazendo associações com outros sentimentos, que dificilmente vai ter como falar de um sentimento sem agregar o outro, porque isso tudo é um emaranhado. Tá? Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então é importante fazer esse link, e aí na medida que vocês forem refletindo, isso vai ficando cada vez mais claro no dia a dia. Outro ponto que eu deixo para deixar fixado é essa autoobservação. Tá? Vocês começarem a se questionar. Opa, que desconforto é esse? De onde é que veio? Isso vai ser importante para vocês tomarem consciência das escolhas de vocês e saírem desse modo automático, repetitivo. Tá? Então, essa rejeição, ela também é outra situação então muito comum, né? Toda vez que tem então essa expectativa. E essa expectativa pode ser, nesses simples exemplos de fazer um jantar, fazer um almoço, fazer uma comida e esperar um elogio, um reconhecimento, como essa expectativa pode aparecer na questão sexual, essa pode aparecer no profissional, nos relacionamentos afetivos. Tá? Então, toda vez que tem uma expectativa, né, e quando essa expectativa não é suprida, é natural também aflorar essa sensação no corpo, que é a rejeição. Tá? Então, por exemplo, eu criei expectativa de passar no vestibular e ser aprovado pelo meu pai e pela minha mãe. E aí tirei uma nota baixa e não fui aprovado. Talvez o pai e a mãe não falou nada, mas se a pessoa já criou essa expectativa e ela sente esse desconforto, que pode ser outros sentimentos, né? Pode ser uma frustração, pode ser uma inferioridade, pode ser outros, mas aqui eu estou trazendo na análise no ponto de vista da rejeição. Pois também nós vamos aí explorar um pouquinho sobre esses outros sentimentos. Tá? Por isso que eu te falei, tudo que eu falar aqui não vai ser uma realidade absoluta. No ponto de vista de cada um pode ter uma interpretação. Tá? Até mesmo no ponto de vista de cada um pode ter várias interpretações, né? Então não tem como deixar fixado. Então só para vocês já saberem, vou estar repetindo sempre isso, porque pode estar chegando alguém depois aqui e até para a gente ir, é uma forma de aprendizado também, nós revermos conteúdos. Tá? Então como aqui a gente não está seguindo uma ordem fixa, uma didática fixa, eu deixo em aberto aos temas, eu vou trazendo dessa forma para a gente ir fixando todo esse material que eu estou trazendo para vocês. Tá? Então a rejeição
toda vez que se cria uma expectativa. Eu achei que fulano, eu faço tanto para fulano e fulano poderia fazer por mim. E aí o dia que fulano deixa de fazer, aí vem a rejeição. Todo aniversário eu mando mensagem para fulano desejando feliz aniversário. Então agora cria-se a expectativa de fulano responder no meu aniversário. Aí fulano não responde, aquela sensação é de, rejeição. Aí sentiu rejeitado porque fulano não deu os parabéns. Natal, porque tem muita gente que passa o Natal ali triste. Quais são as expectativas criadas ali? As que não foram supridas, adivinha quem vai aflorar? A danada da rejeição. Com as redes sociais hoje também se cria também uma forma que ficou muito mais popular esses sentimentos e muito mais presente no dia a dia. Então situações que poderia talvez esperar um reconhecimento no aniversário ou no Natal, que seria uma rejeição por ano, ou duas, hoje a pessoa por estar em contato com as redes sociais e todo mundo com essa conexão muito maior, essa conexão online, então esses sentimentos também podem se apresentar com certa frequência. Quer ver um outro exemplo? Você mandou uma mensagem no WhatsApp para a pessoa visualizou e não respondeu. Então talvez a pessoa estava ocupada, ou talvez queria refletir um pouquinho para dar uma resposta, ou acabou esquecendo, ou clicou sem querer. Mas no ponto de vista de quem assistiu, de quem enviou essa mensagem, se ela não foi respondida ali de forma instantânea, ela pode se sentir rejeitada por a pessoa não ter respondido. Então a pessoa fala, nossa Henrique, mas a pessoa sente rejeição assim no dia a dia? Sim, é muito comum. Como eu sempre falo nos meus encontros da HQI, raiva é raiva, independente se é do time que perdeu ou se é do relacionamento que terminou. Medo vai ser medo, independente se é de uma onça ou de uma barata. A resposta vai ser a mesma bioquímica que o seu cérebro vai fazer para disparar no corpo do medo de uma barata, é o mesmo que vai fazer para o medo de uma onça. Então, isso vale para todas as outras emoções. Então, a mesma bioquímica que seu cérebro vai fazer para uma rejeição, para sua mãe, que não deu ideia se você tirou 10 na prova, vai ser para a sensação de rejeição, se tiver sentido, de quando alguém não te respondeu no WhatsApp. Entende? Então, da mesma forma que o cérebro vai fazer essa bioquímica para uma situação, vai fazer para outra também. Rejeição é rejeição. Por isso, agora vai fazendo link com o que eu falei no início aqui da live. Tá? Nós estamos muito mais expostos a situações corriqueiras do dia a dia do que fatos expressivos. Por isso que eu deixo sempre essa dica para os alunos e clientes que já conhecem a HQI. Deem importância na hora de utilizar a técnica e eliminar situações do dia a dia também. Uma pessoa fala assim, Henrique, eu já eliminei tanto e ainda não vi resultado nisso. Tá, tudo bem, mas você trabalhou esses movimentos aqui do dia a dia? E aí é onde a pessoa começa a aplicar a técnica e trabalhar essas questões corriqueiras e o resultado vem. Então, nós podemos perceber isso na prática. Por que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais estressadas, cada vez mais nervosas, cada vez mais deprimidas, e a influência depois dessa inclusão digital para todos. Então, não estou falando que a inclusão digital seja algo ruim, porque ela está aí, ela é como se fosse uma faca. Faca você pode usar para passar manteiga no pão ou para matar alguém. A internet nós podemos utilizar para ter essa interação e expansão de conhecimento, assistindo uma live, assistindo uma aula, estudando, vendo um podcast, vendo um filme, vendo uma palestra, vendo algo que pode te agregar, ou você pode utilizar ela para aumentar seu nível de estresse, de ansiedade, de raiva. Então não é a internet que é ruim. São as respostas emocionais que nós vamos estar aplicando em cima desses movimentos. Ela só intensificou. Então o paralelo que eu queria trazer é esse. Então não que uma coisa seja certa ou errada, bom e mal, até porque isso no universo não existe. Vai ser uma interpretação do nosso ponto de vista, sempre. Tá? Então, por isso que sempre a nossa proposta é caminhar o quê? Pelo caminho do meio, a neutralidade. Tá? Então é sempre nessa tecla que nós vamos bater, principalmente com o nosso trabalho com HQI. Tá? Nós vamos buscar trabalhar sempre o caminho do meio, o caminho do amor incondicional, que vai passar pelo nosso amor próprio. Que vai ser difícil pôr o amor próprio em prática por causa de quê?
do desequilíbrio, onde nós vamos pendular na nossa dualidade emocional. Ora no sofrimento, numa tristeza, numa carência, numa raiva, numa rejeição. Ora no outro extremo, que é o positivo, que é o prazer, a euforia, a dependência, o apego. Tá? Então não existe certo ou errado. Essa pendulação que nos tira do centro, que é o equilíbrio. O que nós vamos fazer com a HQ? Trabalhar os extremos e te jogar para o meio. Você estando em equilíbrio, como toda a sua realidade prática, física, material, vai vindo seus mecanismos internos. Então, se você está em equilíbrio internamente, como consequência, você vai vivenciar realidades equilibradas. Tá? Se está pendulando, está em desequilíbrio, essa desordem é manifestada no seu mundo físico. Seja uma desordem na saúde, seja uma desordem financeira, seja uma desordem afetiva, há um desequilíbrio. Então nós vamos buscar sempre equilibrar tudo isso. Tá? Então essa aí é a nossa proposta. Tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? O chat está aberto aqui. Quem estiver assistindo a gravação não der para interagir ao vivo, pode deixar aqui nos comentários. Mais uma vez, vou pedir para vocês darem aquele joinha, aquele like, deixe no comentário aí um coraçãozinho também, que isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para outras pessoas, tá? Quem tiver ao vivo, eu peço para deixar também, eu vi aqui uns coraçõezinhos subindo, né? O pessoal deixando aqui um coraçãozinho, um joia, bacana. Eu peço também para depois deixar na gravação, depois que tiver, porque depois quando eu salvo a live, nós perdemos essa interação aqui. Então, quem estiver assistindo também a gravação, ou quem está ao vivo puder voltar depois e dar aquele joinha, eu fico aqui muito agradecido, que isso dá uma força aí para o nosso trabalho e o algoritmo leva essa mensagem para outras pessoas também. Se vocês têm algum amigo, algum conhecido também que esses conteúdos possam ser interessantes, compartilha também lá nos grupos de WhatsApp, né, com as pessoas, que vai ser legal também. Lembrando, quem entrou depois aqui, se quiser participar ao vivo comigo aqui, vir fazer uma pergunta, alguma situação para reflexão também, fiquem à vontade, tá, pessoal, de deixar aqui sua dúvida, participar ao vivo comigo. Esses encontros aqui é para isso mesmo, tá? Para a gente ter essa interação aqui, que eu vou trazendo aqui informações de acordo com o que eu separei aqui na minha listinha aqui, de alguns tópicos para falar. Mas quando vocês fazem uma pergunta pessoal, ou traz uma questão para a gente analisar, ou tira alguma dúvida, isso enriquece bastante, por isso que eu incentivo bastante essa interação de vocês. O pessoal normalmente fica meio acanhado aqui, manda depois no privado. Quem tiver acanhado também pode mandar no privado, tá? Que eu vou usando todo esse material, essas dúvidas, para criar conteúdo para vocês aqui. Não adianta eu trazer uma coisa que está clara para mim e talvez não é a necessidade de vocês. Inclusive, essas lives de toda segunda-feira aqui, graças a essa nossa interação, tá? Esse feedback que vocês dão. E o feedback também pode ser puxão de orelha também, tá, pessoal? Pode dar o puxão de orelha aí também, que isso também é importante para montar tudo redondinho aqui para vocês. Então, se a linguagem não está legal, a didática, a dinâmica, o assunto, a forma de passar, fiquem à vontade aí para deixarem as sugestões e perguntas de vocês, que é sempre um prazer estar interagindo com vocês e moldando esse conteúdo para vocês, tá? Bom, não teve perguntas aqui, deixa eu dar um recadinho que eu dei no inicial. Quem chegou depois, já para pegar os recadinhos. Próxima segunda-feira vai ter live sobre a live do nosso tema fixo, tá? Sobre as sombras psicológicas. Na outra segunda-feira, então, no dia 17, vai ter mais uma live sobre os relacionamentos afetivos. As lives anteriores já estão gravadas e disponíveis no YouTube e no meu perfil do Instagram. Nessa sexta-feira vai ter a super live com o Dr. Francisco de Biasi, Eliane Xavier, Mário Jorge, onde nós vamos estar falando sobre consciência e informação quântica. Então, feriado, sexta-feira, 19 horas. Sábado, às 8 horas, eu estou com o Mário Jorge. E no domingo, eu vou estar com a Eliane Xavier às 19 horas, tá? Então, a gente vai estar tendo uma live especial aí, vai ter uma maratona aí nesse final de semana, tá? Conversando sobre HQI em plataforma fechada, encontro gratuito em plataforma fechada, vai ser no dia 17, tá? Esse aqui não vai ser live, então quem quiser participar é só me chamar no privado ou o link está disponível nos meus stories. Quem estiver assistindo a gravação já tiver passado a data e não conseguir participar, acompanha minhas postagens que 1 ou 2 vezes por mês eu busco estar trazendo esses encontros. O que é HQI para quem não conhece?
HQI é uma técnica, é uma ferramenta onde possibilita você fazer um ajuste de consciência, sem a dependência do terapeuta. Você mesmo vai conseguir praticar, aplicar a técnica e eliminar os seus padrões internos que estiverem em desequilíbrio. Por isso que eu trago sempre essa integração com o conteúdo aqui dessas lives. Então, se com tudo que eu falei aqui alguém identificou uma raiva, uma tristeza, uma carência, uma rejeição, uma situação do passado e quer dar um delete nessas informações, a HQI é a nossa sugestão, a nossa ferramenta. Nesses encontros gratuitos, tá? Você já consegue sair desse encontro praticando. Tá? Então não tem pegadinha, não vou vender nada no final. Talvez as pessoas depois da internet ficaram receosas de participar desse encontro. Vai vender alguma coisa online. Tá? Então não, esse encontro é para ensinar a técnica para vocês e tirar dúvidas. Tá? Então nesse encontro eu passo todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, discussão de casos, que tipo de trauma está relacionado com determinada doença e já ensino a técnica para você já sair praticando. Então pode vir participar do encontro, chama os amigos, quem tiver curiosidade. Quem já participou, quiser participar de novo, pode participar quantas vezes quiser, vai ser muito bem-vindo. Tá? Então, o pessoal tiver essa resistência, achar que eu vou vender alguma coisa, pode participar, tá? Que não tem pegadinha, até porque o que eu vendo vocês já sabem. É o curso, que eu vou dar início no curso de HQI no dia 19 de abril, vou dar início à nova turma, que é um treinamento de 15 horas, e o atendimento individual, tá? Para quem quiser trabalhar no individual uma queixa, também pode me chamar no privado. Então esses são os dois produtos que eu tenho aqui. Então você pode participar sem medo de venda no final, que se for venda já está vendido. É o curso e o atendimento, quem quiser aprofundar na técnica ou precisar de uma força aí para trabalhar alguma questão que está tendo uma dificuldade, pode estar solicitando aí o atendimento individual, tá, pessoal? Bom, recadinhos, deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Eu acho que... tá. Sobre em junho, tá? Outro recadinho aqui especial. Em junho nós vamos estar tendo um encontro presencial, depois desse tempo todo da pandemia. Vamos estar tendo um encontro presencial, um workshop super legal. Vai ser realizado no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, no Hotel Bela Vista. Vai ser um final de semana incrível, onde eu vou estar com a presença também do Mário Jorge, da Eliane Xavier, do Dr. Francisco de Biasi. Então vai ser um final de semana incrível, num lugar maravilhoso, contato com a natureza, onde nós vamos estar fazendo então esse workshop também sobre consciência e informação quântica. Tá? Os ingressos vão ficar disponíveis a partir do dia 10 de abril, tá? No Simpla. Então é só acompanharem aí também as nossas postagens e ficarem atentos, mais informações também, tá, pessoal? Bom, então os recados foram dados. Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui. Deixa eu ver, a Cida colocou aqui. Maravilhoso. Gratidão, querida. A Rose, que maravilha. Gratidão também pelo carinho. Alessandra, Marli Rodrigues, Sandra, Jaqueline. Pessoal mandando aqui uns coraçõezinhos. Gratidão aí pelo carinho de vocês. A Rose deixou boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Alessandra. Sandra. Deixa eu ver quem mais aqui. Beatriz também. Bom, aqui se eu deixei de falar o nome de alguém aqui, tá, pessoal? Então a mensagem se embaralhou por aqui, mas já fica aqui meu agradecimento pelo carinho e participação de vocês. Bom, então eu vou estar encerrando aqui a nossa live de hoje. Então, gratidão mais uma vez profunda aí a todos que vão participando aí dos nossos encontros, tá? Opa, o Alex também. Alex, boa noite, meu querido. Beleza, Alex também por aqui. Então fica aqui meu agradecimento ao carinho e prestígio de vocês, tanto quem participou ao vivo, quem me chama depois no privado, tanto quem estiver assistindo a gravação aí das lives. Gratidão mais uma vez pelo carinho. Aguardo vocês aí no próximo encontro. Então o próximo, mais próximo é sexta-feira, tá na Super Live. Tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão pessoal que tiver interesse, só me chamar no privado, tá? Essa live então vai ficar salva, estou salvando assim que eu encerrar aqui. Peço pessoal depois para voltar lá, deixa um joia, dá um coraçãozinho lá, deixa um comentário que vai ajudar a divulgação do trabalho. Beijo carinhoso para vocês, até a próxima live e até lá, até em breve.